Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida, ela é feita de experiências de sucesso e também de experiências de frustração, de fracasso. Nós aqui estamos reunidos hoje, com certeza, poderíamos contar inúmeras histórias, tanto de sucesso como também de fracasso, que aconteceram em nossas vidas. Isso também não é diferente na vida de quem assume a missão de evangelizar. Ou seja, todos nós batizados que recebemos essa missão no batismo. Às vezes queremos tanto, por exemplo, que alguém conheça Jesus, se apaixone por Ele, queira segui-lo, e a gente tenta e não consegue. Queremos, por exemplo, que os nossos filhos aprendam a gostar de ir à igreja, mas sentimos tantas vezes uma certa indiferença da parte deles. A palavra de Deus hoje, ela traz ensinamentos e uma luz sobre como lidar com momentos de sucesso, quando tudo dá certo, na missão de evangelizar, e também quando nós temos que suportar uma certa frustração por não ter dado certo. Vamos começar relembrando o que nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, porque o de hoje é continuação. Jesus estava, no domingo passado, no Evangelho, Jesus estava na sua cidade, onde ele nasceu, aliás, onde ele se criou, Nazaré, na sua cidade natal, num dia de sábado. E ali ele experimentou o descrédito dos seus contemporâneos. Ele foi ridicularizado. Jesus, é interessante, apesar dessa coisa, mas quem é esse sujeito que está aí falando com essa autoridade? Não é ele o filho do carpinteiro? Não andava aqui conosco? Então tentam desautorizá-lo. É interessante que Jesus lida com essa frustração, não se desesperando e nem lançando sobre os conterrâneos uma condenação. Mas ao contrário, ele entende que aquela rejeição deveria ser combustível para que ele tivesse iniciativas de ampliar o anúncio do Evangelho e não de recuar. E por isso ele toma a decisão de colocar os seus discípulos, os 12, em situação de missão. Vejam, aqui temos já uma lição importante. Diante do fracasso, não andar para trás, não recuar, mas ampliar. Coisa semelhante aconteceu também com o profeta Amós, por isso a primeira leitura de hoje. Só para vocês entenderem o contexto em que se está inserida essa leitura que ouvimos hoje, o povo de Deus estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Amós era um trabalhador do campo e atuava no Reino do Sul, morava no Reino do Sul, enquanto Amazias era um sacerdote ligado ao rei do Reino do Norte, participava da corte do rei do Norte. E ali, no Reino do Norte, o povo havia caído em idolatria. E o que é que acontece? Deus chama Amós para sair lá do sul e ir pregar no norte. Ou seja, vai sair da terra dele para ir pregar. E Amazias, que é, como eu disse, um sacerdote ligado ao reino e à corte, manda Amós voltar para o sul. Diz, você vai embora daqui, você não tem nada a ver com a gente. Vá ganhar seu dinheiro lá pregando, não é? Ou profetizando na terra que é sua. E aqui você não é bem-vindo. Isso porque Amós começou a dizer certas verdades que incomodaram o rei e a corte. O texto de hoje é justamente a resposta que Amós dá a essa intimação de Amazias. Ele diz, olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu nem profeta sou,
Eu estava lá cuidando do meu gado e senti um chamado de Deus para vir profetizar aqui. Então eu estou obedecendo às ordens de Deus. Então ele não se intimida, ele não recua diante da acusação de Amazias, mas ele vai cumprir a ordem do Senhor. Mas voltemos então a Jesus e ao envio. É interessante que Jesus vai somente arriscar enviar os discípulos depois que eles passaram um tempo considerável com ele, com Jesus. Jesus, quando constituiu os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele constituiu para duas coisas. Primeiro, para estar com ele e depois para enviá-los. Mas Jesus só envia depois de um certo tempo de convivência. Até aquele momento, os discípulos tinham gozado desta convivência com Jesus. Faltava o passo seguinte, que era enviá-los em missão. E isso, meus irmãos, mostra o quanto para a igreja é importante não improvisar o anúncio do Evangelho. Os discípulos, para poder irem em missão, precisavam ter um tempo de convivência com Jesus. Também isso acontece conosco. Quem não convive, quem não tem vida interior de oração, de convivência com Jesus, também tem medo. Também não se arrisca na missão, também tem dificuldade de anunciar. Sim, isso é importante porque Jesus tem um estilo de vida e os discípulos demoraram até entender que aquele estilo de vida de Jesus deveria ser também o estilo de vida deles. Interessante aqui esse detalhe, vocês viram, Jesus envia 2 a 2. Isso lembra que a missão de evangelizar é uma missão eminentemente comunitária. Com isso, Jesus estava talvez até evitando uma tentação de estrelismo, de repente um só ia ter sucesso e os outros não teriam, aí poderia criar uma certa vaidade naquele que teve sucesso. Não deveria haver espaço para individualismos na comunidade cristã. Por isso Jesus envia 2 a 2. Infelizmente é triste porque vemos de vez em quando pregadores que, em vez de estimularem os fiéis para serem seguidores de Jesus, terminam fazendo com que estes seguidores sejam seguidores do próprio pregador e não de Jesus. Bom, Jesus também, ao enviar os discípulos, dá a eles o mesmo poder que ele havia recebido do Pai. Entre eles o poder de combater os espíritos impuros. Veja, aqui não é um poder sobre as pessoas, mas sobre o espírito impuro que está nessas pessoas. Que seriam esses espíritos impuros? São todas as forças do mal que impedem que o reino de Deus avance, que escravizam, que tiram a liberdade de ser da própria pessoa. E aqui devemos entender que se trata de toda a força do mal que está presente no mundo e que vai o tempo todo ser contrária à força do reino de Deus. Se fôssemos pensar hoje, nos dias de hoje, tudo aquilo que gera violência, que gera injustiça, que gera exclusão, que gera preconceito, tudo isso são forças do anti-reino de Deus. Agora, eu fico me perguntando, será que quando Jesus enviou os discípulos, ele tinha certeza de que eles estavam prontos para a missão? Afinal de contas, seria um estágio? Certamente não. Tanto Jesus não tinha essa certeza que antes de enviá-los, vai dar para eles uma lista bastante interessante de recomendações. As instruções são dadas por Jesus aos discípulos e elas serviam para blindar os discípulos de duas coisas. Olha que interessante. Blindar os discípulos contra o sucesso. Sim, porque o sucesso, vocês sabem, se não for bem
equilibrado sobe para a cabeça e aí complica tudo. E também para o insucesso. O insucesso poderia de repente desanimá-los, levá-los a abandonar a missão que havia recebido. Então vamos às recomendações de Jesus. Primeiro, recomendou que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. Quando entrarem numa casa, ficassem ali. Tudo isso fala do estilo de vida do discípulo. Austeridade, simplicidade, desapego. Isso é um convite para centrar toda a atenção no que era essencial e não ter uma outra preocupação. Eu nunca fiz o caminho de peregrinação de Santiago de Compostela, mas os que já fizeram, todos são unânimes em dizer que uma das maiores aprendizagens desse caminho é que a gente vai mostrando a gente mesmo que dá para viver com muito menos. Às vezes se sai com 10 quilos na sacola e quando termina a peregrinação você tem 1 quilo, porque você vai se desfazendo das coisas e vendo que dá para viver com o essencial. Até porque muito peso atrapalha o caminho, faz a gente andar mais lento, mais devagar. Quanto mais leve o peso, mais rápido a gente consegue percorrer o caminho. Chegou então o momento de Jesus também, entre as suas recomendações, indicar aos discípulos o que fazer quando eles forem rejeitados. Lembrem, Jesus havia sido rejeitado no domingo passado pelos seus próprios conterrâneos. Ele sentiu na pele e ele precisava dizer aos discípulos o que fazer se eles fossem não recebidos, se alguém não quisesse escutar o que eles tinham a dizer. Jesus disse: quando vocês saírem, sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Aqui há uma nota muito interessante sobre como lidar com o fracasso. O que fazer se não der certo? Na medida em que eles tinham consciência de que eles tinham feito aquilo que Jesus havia dito, tinham cumprido a sua missão, caso alguém não desse ouvidos a eles, às suas palavras, só lhes restava o quê? Ir à frente, ir adiante. Não parar, não recuar, mas ir adiante. A rejeição não era um sinal de que a missão estava terminada. Muito pelo contrário. A rejeição seria o indicativo. Não quiseram aqui, vão querer em outro lugar. Feita a lista de observações, Jesus finalmente vê seus discípulos partirem e pregarem. O que pregaram? O Evangelho diz que foi uma pregação de conversão. Conversão de uma mentalidade antiga para uma nova mentalidade capaz de acolher a novidade de Jesus. E ao que parece, o resultado foi bom. Porque o Evangelho fala que eles expulsaram demônios, curavam numerosos doentes, ungindo com óleo. Vejam, 2 coisas aconteceram, que eram coisas que Jesus fazia: expulsar demônios e curar os doentes. Então, eles, no primeiro estágio que fizeram, foram muito bem-sucedidos. Mas eu fico pensando, bom, foram bem-sucedidos porque levaram em conta as observações de Jesus. E eu fico pensando, o que falta na gente para conseguir evangelizar? O que falta à igreja para ter êxito, por exemplo, na sua missão? Alguns talvez digam que a gente usa uma linguagem muito inadequada, uma linguagem ultrapassada, que já não comove o coração das pessoas. Outros talvez digam, olha, é porque a igreja não faz bem o uso dos atuais meios de comunicação. Bom, é bem provável que haja problemas aí. Mas eu fico pensando,
na irmã Dulce, Santa Dulce. Eu fico pensando em Madre Teresa de Calcutá. Não tinham eloquência, não tinham meios de comunicação a serviço delas. E eu me lembro de uma história que uma vez uma repórter aproximou-se de Madre Teresa de Calcutá e perguntou assim: o que a senhora acha que deveria mudar na igreja para que ela possa ser mais escutada e mais levada a sério? Madre Teresa então respondeu: olha, minha filha, eu acredito que duas coisas precisam mudar, e se a gente conseguir mudar essas duas coisas, a igreja vai ser muito ouvida. E a repórter perguntou: então quais são essas duas coisas? Ela disse: eu e você. É isso que precisa mudar.